do Senhor. Foi muito bom esse momento de louvor, de adoração, e eu desafio a igreja a, quando viermos para a reunião da igreja, que todos nós venhamos com o espírito aberto, com o coração aberto, para louvar, para engrandecer. Nós não viemos aqui para assistir um culto, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Às vezes você vem, faltou esse irmão, faltou aquele irmão, faltou o outro. Que isso apenas seja um motivo de oração para a igreja, e não um motivo de desânimo. Faltaram alguns irmãos, alguns estão viajando, feriado, aquela questão toda. Quando a gente vê a igreja com menos pessoas, a gente deve orar apenas por aqueles que faltaram, que estão viajando, que têm uma dificuldade ou outra de estar aqui, mas não deixar que o nosso coração se desanime diante do Senhor. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, nós vamos ler apenas o verso de número 4. Eu vou ler nessa tradução aqui, e você pode acompanhar na sua tradução. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu vou ler novamente. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos orar novamente. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra maravilhosa. Que a tua palavra seja, ó Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a tua palavra nos ensine a tua verdade, que a tua palavra venha libertar os corações esta noite, que a tua palavra venha transformar a vida da tua igreja. Abençoe, ó Deus, a todos que estão aqui, aos que não puderam estar conosco esta noite. Estenda as tuas mãos, ó Deus, onde estiverem as pessoas, que elas possam receber o toque e a ação do teu Espírito Santo para o louvor da glória do teu nome somente. Dá-nos sabedoria na tua palavra, entendimento e discernimento. Que seja assim para a glória do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite nós vamos falar um pouco sobre a edificação dos santos. A edificação dos santos. Esse é um tema muito importante nas Escrituras, a edificação. Para os irmãos terem uma ideia, o verbo edificar, ele aparece no Novo Testamento 41 vezes. O verbo edificar aparece 41 vezes no Novo Testamento. E a palavra edificação, ela aparece mais 18 vezes no Novo Testamento. Então, se fizermos uma conta aqui, são ao todo entre o verbo edificar e a palavra edificação, nós temos 59 vezes aparecendo no Novo Testamento. Por aqui nós já vemos a importância deste conceito na Bíblia. O conceito de edificar. Eu quero trazer uma informação técnica aqui, mas é, a meu ver, de importância para a compreensão
do tema esta noite. Qual é o significado nas Escrituras do verbo edificar? Geralmente eu não cito as palavras em grego, não há necessidade disso, mas esta palavra eu quero citar em especial. O verbo edificar no original é oikodomeo. Oikodomeo, no grego lairasmiano. É interessante porque ele é formado de duas palavras. Oikos, que é casa, ou uma casa. E domel, que é construir. Então, literalmente, edificar seria construir uma casa ou um edifício. Edificar é construir na Bíblia. Quando fala a palavra edificar, a palavra casa está embutida no verbo edificar. Então, literalmente, seria construir uma casa. Então, a palavra de Deus nos ordena a edificar, a construir uma casa, um edifício. Isso é mostrado no texto que lemos em duas perspectivas ou dois caminhos. O edificar na Bíblia acontece em dois aspectos. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, que diz, o que fala em língua, em algumas traduções, o que fala noutra língua, ou o que fala em língua estranha, o que fala em língua desconhecida, esse edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu estava pensando nisso hoje. Há dois aspectos importantes na edificação na vida espiritual. Há a edificação própria, ou edificação de si mesmo, e há a edificação do corpo, ou a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo atua nesses dois polos de missão cristã. Ou seja, o Espírito Santo atua tanto na edificação de mim mesmo, de você mesmo, como ele me usa ou usa você para edificar a igreja. O conceito de edificação na Bíblia, ele tem esses dois polos, a si mesmo e a igreja. Ou seja, todos nós somos chamados para viver a autoedificação, onde eu edifico a mim mesmo no poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, todos nós também somos chamados para edificar o próximo, ou edificar a igreja. E nesta questão de edificação, há tanto o agir de Deus, quando Deus nos edifica como igreja, como há o agir do ser humano, quando o ser humano é usado por Deus para edificar a igreja. Paulo diz no texto que nós lemos que o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Aqui nós entendemos que o dom do Espírito vai em direção à autoedificação. Abrindo um parênteses, que não é o tema da mensagem, mas as línguas estranhas fazem parte dos dons da igreja, dados pelo Espírito Santo, e embora no século XX, século XXI, tenha havido um desprezo, talvez começa no século XIX, um desprezo
por falar em línguas estranhas, e muitas teologias têm sido desenvolvidas para justificar a frieza da igreja, onde não há mais línguas estranhas entre os irmãos, e aí surgem teologias tipo cessacionismo, onde eles dizem, olha, não, isso aí já cessou lá em Atos dos Apóstolos, não tem mais nenhuma ação no meio da igreja. Isso não é verdade. Eu não sou cessacionista e não creio no cessacionismo, porque tanto a Bíblia quanto a história da igreja são testemunhas de que os dons e todos os dons dados à igreja, eles continuam vivos e ativos. Agora, a igreja muitas vezes passa por um período de esfriamento espiritual e de apostasia espiritual, e por isso se distancia dos dons. E se distanciando dos dons, precisa criar teorias para justificar o seu distanciamento e a sua frieza, e aí lançam tudo às custas de uma ideia teológica de que isso não é mais para a igreja moderna. Fechando o parênteses, Paulo fala que o que fala em uma língua estranha ou numa língua edifica-se a si mesmo. Esta língua não é falar numa língua conhecida dos homens, que muitos dizem, não, aquela época precisava, porque precisava evangelizar, e aí de repente não tinha muitas pessoas que falavam em outras línguas. Não, não precisava até disso, porque na realidade havia a língua grega, que era espalhada com Alexandre o Grande. Quando ele conquistou as nações na época dos gregos, ele instalou a cultura grega nos povos. Então, os povos conquistados, em geral, todos falavam grego, conheciam o grego. Por isso, o Novo Testamento foi escrito em grego. Esta língua aqui não é uma língua dos homens. É uma língua dada pelo Espírito Santo, é algo espiritual. Paulo diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque ninguém entende. E não fala aos homens, mas a Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz no mesmo versículo que o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom do Espírito Santo vai na direção da autoedificação do ser humano, mas também o dom do Espírito Santo vai na direção da edificação do próximo, do corpo, que é a igreja. Então, eu quero pensar com os irmãos hoje em como agir na autoedificação e como agir na edificação do outro, para cumprir o papel que nós temos aqui como cristãos. Todos nós precisamos pensar, todos nós precisamos agir na autoedificação, cada um se edificar a si mesmo, e ao mesmo tempo precisamos pensar em como edificar a igreja. Algo que precisa ser pensado aqui é que o inimigo de nossas vidas, ele não quer que você seja edificado e também não quer que você edifique a igreja. Por isso, precisamos ter o discernimento, porque muitas pessoas vivem a vida toda sem se preocupar com a autoedificação e também não se preocupam com a edificação da igreja. Eu quero começar pensando como se dá a edificação. Primeiro, é preciso saber que a edificação, ela parte de Cristo e não do homem. O Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 16, verso 18, e eu vou citar várias vezes a Bíblia,
E o Rodolfo fica doido quando eu mando para ele lá um monte de versículo, misericórdia, que eu vou ler. Mas você quiser abrir a sua Bíblia, senão vai estar aí também na mensagem lá, ele coloca o versículo. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, diz a Pedro. E sobre esta pedra, aí a confissão de Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a edificação começa em Cristo. Ou seja, é Cristo quem diz: eu edificarei a minha igreja. E assim podemos entender que não há nada que a gente possa fazer sem Cristo. Por isso Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Porque Cristo é o princípio, Cristo é o início, Cristo é o começo da edificação. É Ele quem edifica a sua igreja. Não há edificação sem a ação de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E como é que Cristo edifica a sua igreja? De várias formas, mas poderíamos citar pelo menos duas formas. Primeiro, Cristo edifica a igreja sendo a pedra fundamental, a pedra principal sobre a qual a igreja vai ser construída ou é construída. Sem a pedra principal, a igreja não tem estabilidade, ela não subsiste. Por isso, Cristo a igreja não está edificada sobre os apóstolos, não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Cristo edifica a sua igreja sendo a pedra fundamental, o alicerce. Mas ao mesmo tempo, também Cristo edifica a sua igreja dando dons aos homens. Porque os dons têm esse propósito de edificar a igreja. Tanto edificam a pessoa individualmente, quanto edificam a igreja como um todo. Então é importante pensarmos que Cristo não só edifica a igreja, como Ele é o fundamento, Ele é a pedra fundamental da igreja. Efésios capítulo 2, verso 19 até o verso 22 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem é a pedra? Jesus Cristo. Esse é o fundamento dos apóstolos e profetas. Então somos edificados como igreja sobre este fundamento. Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. E continua o texto de Efésios dizendo: no qual todo edifício bem ajustado cresce. Cresce para onde? Cresce para templo santo no Senhor. E finaliza dizendo: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso é muito importante. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual é este fundamento? Jesus Cristo, a principal pedra. Fundamental. Ele é a pedra principal. A igreja está edificada em Cristo. Não somos edificados em cima de uma religião. Não somos edificados em cima de costumes. Não somos edificados em cima de obras. Não somos edificados em cima de qualquer outra coisa. Somente em cima e a partir de Cristo. Então, a igreja que não fala em Cristo,
A igreja que não adora Cristo, a igreja que não tem Cristo como principal, a igreja que não tem Cristo como o Senhor, a igreja que não enfoca Cristo. Nós não estamos aqui para enfocar o pastor, não estamos aqui para enfocar o grupo de louvor, não estamos aqui para enfocar nenhum irmão em específico, não estamos aqui para aparecer na internet, não estamos aqui para ser famosos, não estamos aqui para ser conhecidos no mundo, nós estamos aqui para enfocar Cristo, Cristo, Cristo é a nossa eternidade, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa pedra, Cristo é o nosso alicerce, Cristo é a nossa graça, Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa esperança. Estamos edificados em Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Fundamento como igreja e fundamento pessoal. E para que nós estamos sendo edificados? Lembra, a palavra edificar tem a ver com casa. E o verso 22 vai nos dar um caminho. Ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então, por que a igreja é edificada? Nós somos edificados como casa para ser casa de Deus. Onde Deus mora em espírito, onde Deus habita em espírito. Nós somos edificados, construídos como uma casa, como uma morada de Deus, onde Deus se sinta em casa em nós. Isso é muito profundo. Havia em Israel o conceito do tabernáculo. Quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, o tabernáculo era uma espécie de morada de Deus entre o povo de Israel. Era apenas um símbolo, uma sombra, como diz a Bíblia, era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Mas ele representava uma espécie de uma morada de Deus. Estarei no meio de vós, diz Deus, para o povo de Israel. Depois do tabernáculo, veio Davi com um desejo de construir uma casa para Deus. E Deus disse para Davi, não é você que vai construir, você é um homem de sangue. Não é você que vai construir uma casa para mim. Quem construiu uma casa para Deus? Salomão. Salomão construiu o templo em Israel, em Jerusalém, que também era uma espécie de casa para Deus habitar no meio do povo de Israel. Mas isto também era apenas uma sombra. Tanto é que depois, no ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. E aí nós dissemos que o primeiro templo é destruído, que foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. Ficou em ruínas. Depois voltou Zorobabel, depois de 70 anos, e reconstruiu o templo novamente. E aí nós dissemos, a partir daí começa o segundo templo em Israel. Quando Zorobabel reconstruiu e depois Herodes ampliou o templo, quando entrou Jesus dentro do templo, e aí nós tínhamos então o segundo templo, que era uma espécie de morada de Deus, era o símbolo da morada de Deus entre o povo de Israel. Mas com a vinda de Jesus, o próprio Deus que estaria habitando no templo, e Jesus disse, essa aqui é a minha casa, é a chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela o quê? Num covil de ladrões. Então, Deus que era para estar habitando no templo, agora já estava habitando na pessoa de Cristo, andando por todos os lados. E aí quando aquela mulher diz, mas aonde é que nós vamos adorar? É em Jerusalém ou é em Gerizim? Jesus diz para ela, não é nem em Jerusalém nem em Gerizim, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E os discípulos dentro do templo diziam assim, olha que instalações magníficas, Jesus. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque Jesus estava inaugurando uma nova aliança. E nessa nova aliança o templo tinha que deixar de existir. E aí então no ano 70 depois de Cristo, general Tito romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E o que existe hoje é apenas
apenas um muro externo daquilo que era o templo lá no passado, e acabou-se o templo. Por quê? Porque agora nós saímos da sombra e entramos na realidade. E na realidade das coisas, vós sois o templo do Espírito Santo. Na realidade das coisas, nós estamos sendo edificados para quê? Segundo Efésios, para nos tornarmos casa de Deus, onde Deus se sinta em casa, habitando em nossa vida. Aleluia. Então Deus habita na sua vida e Deus habita na igreja. Somos uma casa de Deus. Por isso, 1 Coríntios 3:9 vai dizer que somos edifícios de Deus. Somos edifícios de Deus. Ou seja, essa construção de Deus que somos nós. E este edifício cresce para templo santo no Senhor. Cresce para templo. Templo é lugar onde Deus é encontrado. Se a gente pegar a imagem de Israel. Templo é o lugar onde Deus é manifestado. Templo é o lugar onde Deus é adorado. Templo é o lugar onde Deus é reverenciado. Templo é o lugar onde Deus é servido. Templo é o lugar onde Deus é obedecido. Templo é o lugar onde Deus está. Então nós somos o lugar onde Deus é adorado. É em nós, é no nosso coração, é na nossa vida. Não é nesse espaço aqui mais, é em nós, é na reunião da igreja. Se nós sairmos daqui e formos para qualquer outro lugar, fomos para o ar livre, fomos para o Parque do Povo e fizermos uma reunião da igreja, ali é o templo de Deus entre nós. Esse edifício cresce para templo do Senhor, conforme lemos em Efésios 2:21. No qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, não é algo estático, esse edifício não cresce, porque ele é feito de alvenaria. Ele não cresce porque ele é feito de pedras, de massas, de tijolos, ele não cresce. Para crescer a gente precisa desmontar, a gente precisa colocar mais coisas, mas nós somos um edifício em crescimento para templo do Senhor. Por isso, todos nós devemos estar no processo de crescimento, no processo de busca, de ser sempre um templo de Deus. Então, após saber que a edificação começa em Cristo, e que Ele é o fundamento, Cristo é a pedra principal, nós precisamos perguntar: como isso acontece? Como vai acontecer essa edificação? Ela acontece a partir da nossa ação, revestidos com o poder do Espírito Santo e da ação de Deus. Então, é importante que entendamos que precisamos discernir que existem coisas que edificam e coisas que não edificam. Estamos falando de edificação espiritual. Há coisas que edificam e há coisas que não edificam. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem tudo edifica. Ou seja, pode ser lícito todas as coisas, mas nem todas elas trazem edificação. Existem coisas que edificam e coisas que não edificam na vida. Existem coisas que constroem a vida pessoal como casa para Deus, mas existem coisas que não constroem a vida como casa para Deus. Existem coisas que constroem a igreja e coisas que não constroem na igreja. Por isso eu preciso optar pelo que edifica, já que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Por que não convém? Porque nem tudo edifica. Eu tenho que notar o que convém e o que não convém.
Eu preciso optar pelo que edifica. Porque Romanos capítulo 14, verso 19, vai dizer: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Há uma ordem de Paulo. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Nós temos que seguir aquilo que edifica e deixar de lado aquilo que não edifica. Nem tudo o que fazemos edifica. Por isso, é preciso estar alerta e perguntar, antes de fazermos alguma coisa, é preciso perguntar: isso edifica a mim espiritualmente? Você tem essa prática de perguntar isso quando você vai tomar uma atitude? Seja ela qual for, você perguntar: isso está me edificando espiritualmente? Mas não só isso, você também precisa perguntar: isso que eu estou fazendo ou que eu vou fazer, melhor que eu vou fazer, não que estou fazendo, isto que eu vou fazer, edifica a igreja? Pode ser uma coisa permitida, mas não vai edificar às vezes. E se não vai edificar, cuidado, não faça. Jesus nos disse sobre algo muito importante que edifica a vida. Mateus capítulo 7, verso 24. Jesus disse que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se eu quero ser edificado, primeiro eu preciso entender, tem coisas que edificam e coisas que não edificam. Segundo, se eu quero ser edificado, eu preciso aprender a praticar a palavra e não só ouvir. Não é só ouvir. Não é só ler a palavra. Não é só frequentar cultos de domingo à noite. Não é só ouvir a mensagem pela internet. Não é só ouvir a pregação aqui. Não é só aprender a Bíblia, aprender a palavra, saber versículos de cor. Não é só isso. É preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo da palavra. Nós temos uma grande parcela de crentes hoje que conhecem muito de Bíblia, mas praticam muito pouco daquilo que conhecem. Jesus já disse isso. Se você ouvir e não praticar, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre areia. Mas se você ouvir e praticar, então será como um homem que construiu a casa sobre a rocha. A casa sobre a areia é devastada no temporal, mas a casa sobre a rocha permanece. Praticar a palavra. Quantas mensagens nós já ouvimos da palavra? Quantas? Inúmeras. Acho que se eu fosse fazer um cálculo, mais de 20, 30, 40 anos ouvindo mensagens e pregando da palavra. 40 anos no meu caso, mais ou menos. Ouvindo e pregando mensagens da palavra. Quantas eu já ouvi? Milhares, centenas de milhares. Quantas eu pratiquei? Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Nós não podemos nos acostumar simplesmente a ouvir. Ouvir e dizer que bênção, foi uma bênção? É uma bênção, mas praticar é melhor. Praticar vai trazer o resultado, a finalidade para a qual a palavra é proferida. A palavra pregada, ela não tem a finalidade de agradar as pessoas, ir para casa e falar que bênção, que coisa linda. Isso é joia, mas esta não é a finalidade principal da palavra. A palavra é pregada para que ela possa ser praticada na nossa vida, na segunda-feira, na terça, na quarta, em toda a nossa vida. Praticar a palavra vai trazer uma edificação pessoal, porque quem pratica, constrói, edifica a sua casa sobre a rocha.
Como é que eu edifico a minha vida? Qual é a minha parte? Jesus não vai edificar a igreja, sim. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Jesus diz, se você ouvir e não praticar, a sua casa não será edificada sobre a rocha. Então a minha parte é praticar aquilo que eu estou ouvindo da palavra. Então a prática da palavra traz edificação pessoal e a prática da palavra traz edificação no corpo, na igreja. Se queremos ter uma casa para Deus na nossa vida e na comunhão da igreja, nós precisamos aprender a pôr em prática aquilo que aprendemos da palavra. Eu não estou dizendo praticar heresias, que hoje é muito pregado por aí, mas estou dizendo praticar a verdade da palavra ensinada. Não adianta eu ouvir, por exemplo, que devo amar os meus inimigos e de repente alguém faz alguma coisa contra mim e eu já saio amaldiçoando, xingando e desejando a morte daquela pessoa. Não adianta, por exemplo, eu ouvir, Jesus nos ensina, sede manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu saio com essa ideia, que bonito, manso e humilde de coração. E na primeira esquina, onde um irmão pisa no meu pé, vem a revolta na hora, a mansidão desaparece, a humildade some e o orgulho cresce. Não basta ser ouvinte, precisa ser praticante. Além de praticar a palavra para edificar a si mesmo, eu preciso também aprender a suportar, presta atenção nisso, é muito interessante, suportar a fraqueza dos irmãos. Suportar a fraqueza dos irmãos. Presta atenção, isso não é uma permissão para eu dizer assim, bom, eu sou fraco, você tem que me suportar. Não é isso. Não está falando com quem é fraco que deveria se fortalecer e ser forte. Está falando com o irmão que terá que suportar a fraqueza do outro. Romanos capítulo 15, verso 1 e verso 2 diz, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Olha que interessante. Se queremos ser edificados e edificar o outro, nós temos que aprender a suportar os fracos. E não só suportar os fracos, mas procurar agradar o irmão naquilo que é bom para a edificação. E não agradar muitas vezes a nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade que é muito egoísta. E às vezes a gente pensa, mas e eu? A pergunta sempre é essa, e eu? Onde é que eu fico nisso? E eu? Está falando o outro, mas e eu? E eu? E onde é que eu entro nesse negócio aí? Na vida cristã não existe e eu. É e o outro. Deixar de agradar a mim mesmo para agradar o irmão, suportando a fraqueza dele. É muito difícil suportar a fraqueza do fraco. Tem gente que não consegue suportar a fraqueza do outro. E se eu não suporto a fraqueza do outro, talvez Deus vai colocar pessoas bem fracas perto de mim, na minha família, na minha casa, para eu aprender a conviver e a suportar o fraco. Sabe por que muita gente sai da igreja? Porque não suporta o irmão fraco. Tem um irmão fraco, às vezes, no meio de nós, aí a gente fica, não, mas não é possível, vamos excluir ele. Não aguento mais esse irmão. A gente precisa aprender a suportar o fraco. Às vezes é preciso abrir mão de você mesmo e de suas próprias vontades para agradar os irmãos mais fracos. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Não é que você deva construir a sua vida toda para agradar os irmãos dos outros, não é isso, mas muitas vezes
você tem um irmão mais fraco e você vai abrir mão de algumas coisas na sua vida para abençoar o irmão mais fraco, até que ele cresça, até que ele se fortaleça, até que ele amadureça espiritualmente. Se a gente não souber lidar com os fracos, a gente quiser que os fracos já sejam fortes e maduros, nós não entendemos a vida. Porque na vida a gente tem crianças, a gente tem adolescentes, a gente tem jovens, a gente tem adultos e a gente tem idosos. É assim o processo da vida. Para Deus, teria algum problema de Deus fazer todo mundo nascer já adulto e maduro? Não. Mas por que Deus não faz assim? A natureza ensina também a nossa vida. Quando você tem um bebê, o bebê não sabe nem falar. Seria tão simples o bebê dizer assim: mãe, estou com fome. E a mãe diria: claro, filho, aguarde o recém-nascido, aguarde um minuto, vou fazer a sua mamadeira ou vou te dar um peito para você se alimentar e matar a sua fome. Não é assim que ele faz. Estou com fome. Pronto. E a choradeira. E não só isso. Ele chora nas horas mais impróprias. Ele chora nas madrugadas. Ele acorda de madrugada chorando. Ao invés dele acordar, ir lá no quarto da mãe e diz: mãe, acorda. A senhora deixou uma madeira pronta ali? Nem vou incomodar a senhora, vou pegar o... Não, ele não faz assim. Uá! E você tem que suportar. Você tem que aguentar. Tem que aguentar. Às vezes você quer ler um livro, mas a Joana não vai deixar. Ela vai chorar, porque você tem que aprender a suportar o bebê. Suportar. Às vezes você gostaria de fazer um passeio. Eu me lembro quando as crianças nasceram, e que muitas vezes eu gostaria de ir com a Carla, a gente ia para o shopping, e às vezes falava assim: vamos almoçar aí no shopping e tal, dia de quarta-feira, o dia dos pobres, ir no shopping. A gente ia nas quartas-feiras para comer alguma coisa no shopping mais barato, e de repente o Miguel, ele chorava. E ele chorava na hora da gente comer. Ou o Lucas chorava. E aí um tinha que ficar sentado, comendo, enquanto o outro andando com a criança, para fazer a criança se acalmar. Tivemos que suportar. Já saímos para comer lanche com os irmãos da igreja, quando tivemos que praticamente sair no meio do lanche e ir embora para casa, porque as crianças não paravam de chorar no lanche. Precisa suportar. Até ele amadurecer. É um processo na vida. Na igreja não é diferente. Tem irmão que é inconveniente. Tem irmão que chora quando deveria estar sorrindo. Tem irmão que berra quando deveria estar falando. Mas ele está no processo, é o fraco. Suportai os fracos. E às vezes, abra mão de almoçar para servir o outro, na hora que ele está com fome. Abra mão de descansar para ajudar o outro, na hora que ele acorda de madrugada, berrando. É assim a vida. É assim a vida. Porque assim você vai edificando. Você vai construindo na vida do irmão. É um exercício de humildade e amor que edifica a vida da igreja. Por isso, outro elemento fundamental na edificação é o exercício do amor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, ele diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O amor edifica. Então a prática do amor edifica tanto a vida pessoal quanto a vida da igreja. Se você quer viver na igreja, se você quer ser uma casa edificada para Deus, precisa ter amor. Precisa ter o exercício do amor. O exercício do amor vem com a paciência, vem com o suportar, vem com o aguentar. O exercício do amor vem com o dar, vem com o se doar, vem com o compreender, vem com o entender o outro. Vem com o autossacrifício em relação ao outro. Exercício do amor. Por que que um pai
E uma mãe não deixa um filho recém-nascido chorando em casa e vai fazer uma viagem porque eles estão com vontade de descansar, porque amam. E porque amam, abrem mão. E porque amam, se entregam. E porque amam, se desgastam. Aliás, dizia um mitólogo chamado Joseph Campbell que a natureza é assim, a partir do momento que você procria, que você dá a luz a outro ser, você está fechando o teu ciclo. Então esse outro ser que vai nascer, ele vai te sugar, e aí você vai morrendo para ele vir à tona. Dar a luz é isso aí. Vem o outro que vai te sugar, e suga mesmo as energias. E suga tanto que o cabelo vai caindo, vai ficando branco e você vai dando. E vai sugando, e vai sugando. E mesmo quando fica adulto, continua sugando ainda às vezes. Mas você já está num processo de decair para que o outro venha. Mas fica tranquilo, vai ser assim com ele também. É assim o processo. A prática do amor. A prática do amor edifica a vida pessoal e a vida da igreja. Mas além disso, para edificar, eu também preciso aprender a utilizar corretamente as palavras. Isso é muito importante. Utilizar corretamente as palavras. Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora é mais difícil. Porque é o amor bem na prática. As palavras, irmãos, as palavras são um instrumento poderoso, tanto na edificação quanto na demolição, na destruição. Quantas vezes as nossas palavras podem construir, mas também quantas vezes as nossas palavras podem destruir. E eu não estou pregando aqui aquele efeito místico do poder da palavra. Você fala alguma coisa e acontece. Não é isso não, isso aí tem nada a ver com a palavra. Eu estou falando da destruição que eu faço quando eu falo mal de alguém, ou quando eu acabo com uma pessoa, ou quando eu digo uma coisa que não deveria dizer, quando eu magoo alguém com as minhas palavras, quando eu firo alguém, ou quando eu encorajo alguém com as minhas palavras. Uma prática muito importante para todos nós deveria ser, antes de dizer alguma coisa, pensar. Isso edifica? Quando você for falar alguma coisa, seja um comentário de alguém, seja alguma coisa para alguém, diga para você mesmo, na sua mente, faça uma pergunta: isso que eu vou falar, edifica ou não? Se não edifica, deixa para lá, não fale. Se todos nós fizéssemos isso, a igreja teria uma outra estrutura espiritual. A Bíblia diz que a língua é um dos elementos mais difíceis de domar. Se alguém consegue domar a língua, é perfeito. Mas isso não é uma justificativa para dizer, bom, então já que ninguém consegue, então também não vou domar a minha. Vou falar o que quiser. O próprio texto bíblico diz que da fonte não pode sair água amarga e água doce. Ou seja, alguém não pode dizer coisas boas, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, e daqui a pouco destruir o irmão com a palavra. Falar mal do outro, xingar. As palavras podem construir ou destruir. Deveríamos pensar. Diz um provérbio secular que o tolo fala tudo o que pensa, mas o sábio pensa tudo o que fala. Quando você vai falar, pensa. Isso vai trazer edificação? Não, não vai trazer edificação. Então não fale. Sim, vai trazer edificação. Então fale. Se traz edificação, fale. Se não traz, não fale.
Porque pelas palavras você edifica a sua própria vida ou a destrói, espiritualmente falando. Quantas vezes nós vamos diante de Deus e dizemos: Deus, eu falei o que não devia, me perdoa. Vigia os teus lábios, para edificar e não destruir. Quantas vezes, pela tua palavra, você edifica a igreja, ou você destrói. Se for para falar mal do irmão, não fale. Não, mas eu preciso dar uma informação. Informação para quem? É necessário dar essa informação para essa pessoa? Acho que não. Então não fale, não dê. Se vai dar uma informação, que seja para a pessoa certa no momento certo. Traz edificação para a igreja? Não, não traz. Então, aborte. Quando eu falo alguma coisa na minha casa, estou edificando a minha casa? Ou estou destruindo? Quantos pais vão falar com seus filhos e não edificam? Porque na hora da raiva, sai qualquer coisa. Fala besteira. Fala o que não devia falar. Machuca, fere, magoa, irrita, mata. Você já fez isso? E se já fez, como eu já fiz, pare, peça perdão. Se arrependa, mude. Os pais devem edificar os filhos com as palavras e não destruir. E os filhos devem edificar os pais com as palavras e não destruir. A edificação na boca é muito importante. Isso precisa ficar gravado entre nós. Sabe por quê? Que muita gente não consegue ser uma casa onde o Espírito de Deus possa se sentir em casa e habitar, porque tem uma boca que não edifica. Como o Espírito de Deus pode habitar em mim se a minha boca, ao invés de produzir água doce, produz água amarga? Como? E por último, para você não achar que essa mensagem vai a noite inteira, além de praticar a palavra, suportar a fraqueza dos irmãos, viver no exercício do amor e utilizar corretamente as palavras para edificar. Para edificar eu preciso também exercer os dons espirituais. O texto que lemos esta noite, 1 Coríntios 14, 4, diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Se você continuar lendo o texto, você vai entender Paulo dizendo: dou graças porque falo mais em línguas do que todos vocês. Se você continuar lendo o texto, vai perceber Paulo dizendo: orarei com entendimento, mas também orarei em línguas. Cantarei com entendimento, mas também cantarei em línguas. Ao mesmo tempo que ele faz uma ministração para a igreja, dizendo: mas no meio da congregação, se não há interpretação da língua, fale você com Deus. Não é não deixe, não fale. Fale você com Deus, onde você é edificado. Com o microfone auricular é meio difícil. Se eu falar em língua aqui, vocês vão ouvir. Então, cuidado. Mas fale você mesmo com Deus e é edificado. Agora, se houver intérprete ou profecia, fale para a igreja, para edificar os irmãos. Então, essa edificação precisa vir em duas vias. Os dons espirituais acontecem no meio da igreja para a edificação do corpo e na vida pessoal para a edificação de cada um. Quem não ora em línguas deveria orar para que pudesse orar em línguas para edificar a si mesmo. Mas quem ora em línguas deve orar para que possa interpretar, para edificar a igreja, no meio da igreja. Os dons são dados para a edificação. O exercício dos dons, e tem vários dons na Bíblia, e não é só para a época dos apóstolos. Ah, mas está em Atos. Exatamente, porque depois de Atos nós não temos nenhum livro a mais que continua a história da igreja.
Aliás, o livro de Atos, para quem não sabe, ele fecha deixando aberto. Já perceberam que o livro de Atos é a história da igreja, mas de repente, a gente sabe que Paulo estava próximo de ser executado, mas não fala nada da morte de Paulo, não fala nada do que aconteceu com Tiago, não fala nada do que aconteceu com João, não fala nada do que aconteceu com os apóstolos. Alguns apóstolos lá, como Tiago, lá atrás vai falar, mas depois outros apóstolos que estão aqui na frente, não se fala mais nada deles. De Lucas, nós não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos o que aconteceu. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro aberto. A história da igreja está ainda sendo escrita pela igreja. 2000 anos depois, nós continuamos escrevendo, pelo poder do Espírito Santo, a história da igreja. Por isso o livro de Atos é um livro aberto. Com o microfone auricular, Rodolfo, você vai ter que comprar agora uma câmera que fique se movimentando para lá e para cá. Para lá e para cá. Porque agora assim, sem o fio, é mais fácil de eu ir para lá e de eu ir para cá. Eu já não consigo parar, sem o fio ficou assim. Então o exercício dos dons espirituais é para a edificação, tanto pessoal quanto da igreja. Por isso nós precisamos buscar os dons espirituais. Eu sei que no meio pentecostal já aconteceu muita bizarrice, gente fazendo coisa louca, doida, absurda, gritando que nem um doido. Irmãos, sempre há os exageros. Mas não é por causa dos exageros que às vezes representam uma imaturidade espiritual, uma meninice, às vezes até representam uma ação demoníaca para tentar confundir a igreja. Não é por causa dos exageros que nós vamos jogar junto com a água o bebê. Nós temos que saber separar as coisas. Não podemos ter medo dos dons espirituais, porque se o filho pedir pão, o pai não dará uma pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não dará um escorpião, disse Jesus. Por isso, se vocês pedirem o Espírito Santo, vão receber a ação do Espírito Santo. A igreja deve buscar os dons espirituais. Deve buscar, porque a igreja sem dons espirituais é uma igreja sem edificação. Os dons edificam a igreja, edificam o corpo, edificam cada um de nós. Os dons edificam. A igreja precisa dos dons. Por isso Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo. Alguém diz, não, mas estou buscando o dom do amor. O amor não é dom, o amor é fruto. O amor é dom na perspectiva de que ele é uma ação de Deus para nós, do Espírito Santo em nós. Mas a Bíblia não chama o amor de dom, ela chama o amor de fruto. Por isso, quando Paulo fala dos dons, fala assim, agora eu vou ensinar um caminho sobremodo excelente. Não é o dom. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, dom é outra coisa. Nessa de falar, porque os dons, a igreja se esfriou tanto que as pessoas falam assim, bom, não precisamos, a gente está buscando o maior dom que é o amor. Espera aí, o amor é a obrigação de todo mundo. Porque dom, a Bíblia diz assim, uns têm um dom, outros têm outro. Um tem o dom de profetizar, outro tem o dom de línguas, outro tem o dom de interpretação, outro tem o dom de discernimento. Cada um tem um dom. O que tem um dom não tem o outro dom. Agora o amor não é isso. Porque se fosse dom, eu poderia dizer, bom, irmãos, infelizmente eu não tenho o dom do amor. Por isso que eu não consigo amar, não tenho o dom do amor. Se você não tem o amor, você não é cristão. Porque aquele que diz que não ama e não ama, não conhece a Deus. Então, dom, amor não é dom. Amor é fruto do Espírito na vida do crente. É obrigatório todo mundo ter o fruto do Espírito. Agora, não é obrigatório que todo mundo profetize. Não é obrigatório que todo mundo tenha todos os dons. Cada um tem um dom. Mas o fruto do Espírito é obrigatório na vida de cada cristão. Todo cristão deve ter amor, deve ter alegria, deve ter paz, deve ter paciência, deve ter benignidade, deve ter bondade, deve ter fidelidade, deve ter mansidão e domínio próprio. Todo cristão deve ter isso. Porque é o fruto do Espírito habitando em nós.
A igreja precisa do fruto do Espírito, mas a igreja também precisa dos dons do Espírito. Os dons espirituais precisam ser buscados. Todos nós. Qual é o teu dom? Você tem buscado os dons de Deus? Vamos ficar de pé e orar. Edificai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 disse: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É uma ordem de Deus para nós. Precisamos edificar uns aos outros. Vocês já são casa edificada? Como está o vosso edifício? Está sendo construído pouco a pouco? Estão praticando a palavra? Estão suportando os fracos? Estão vivendo o exercício do amor? Estão utilizando corretamente as palavras? Estão exercitando e buscando os dons espirituais? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra esta noite. A Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a ser cheios do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a edificarmos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a edificarmos o próximo. Senhor, que o trabalho do Espírito Santo na edificação da igreja aconteça em nossa vida. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos a praticar a palavra, ajuda-nos a suportar os fracos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cuidar das palavras que dizemos. Ajuda-nos, Senhor, a ter dons espirituais, a buscar os dons, a desenvolver os dons, a pôr em prática os dons. Age pelo poder do Teu Espírito amado sobre a nossa vida. Ó Deus poderoso, precisamos da manifestação do Seu poder sobre nós. Não somos nada sem o Senhor. Tu és a pedra fundamental da nossa vida, Jesus. A pedra sobre a qual crescemos como edifício para templo do Senhor. A pedra fundamental sobre a qual a igreja está alicerçada, edificada, construída. Ajuda-nos, Senhor, a sermos casa Tua, casa Tua. Sinta-se em casa em nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Sinta-se em casa. Esteja em casa, Espírito de Deus. Esteja em casa em nós. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria esta noite.